Oi, tudo bem com vocês? Eu sou a Kátia do canal Sobrevivendo na Ilha. Tô passando aqui num vídeo bem curtinho hoje para conversar um pouquinho com vocês a respeito aqui da nossa Ilha da Pintada, lugar que a gente mora, lugar que a gente mostrou para vocês aí todo o tempo, tudo que estava acontecendo, desde as enchentes aí de setembro, de novembro e a de maio. Então, gente, vocês sabem que todos os vídeos que eu faço, eu conto aí para vocês como que tá a situação das pessoas, né? Como que os moradores estão abalados emocionalmente, muitos traumatizados, muitas pessoas choram ainda quando falam da enchente. O assunto enchente, ele é muito presente. Todos os dias de manhã eu caminho aqui na ilha, faço 4 quilômetros de manhã e eu vejo pessoas conversando sobre enchente. Eu não tenho não teve um dia que eu saí daqui para caminhar e não escuto alguém conversando sobre enchente. Ou estão olhando à beira do rio, ou estão sentados conversando, ou estão dizendo onde é que ficaram, como é que saíram. Sempre tem alguém falando da enchente. Por mais cansativo que seja esse assunto, aqui ele é um assunto do dia a dia. Todo mundo fala. Então, muitas pessoas não puderam ficar aqui. Vocês sabem disso, que as pessoas tiveram suas casas destruídas, casas que foram inabitáveis, e pessoas que ganharam algum tipo de ajuda particular, de família. Tem pessoas que saíram daqui por sua conta própria, abandonaram a casa e estão se reconstruindo. Simplesinhos, casinhas simples de madeira no meio do mato, mas estão fazendo em outro lugar. Tem gente que conseguiu, graças a Deus, comprar um outro imóvel fora daqui para ter um refúgio quando for ter enchente. Tem pessoas que ganharam pela compra assistida do governo federal esse projeto. Tem pessoas que estão na lista aguardando. Tem pessoas que ainda não tiveram suas respostas, né, da análise ali dos documentos, ainda não tiveram retorno, estão com inconsistência, estão aguardando os documentos serem aprovados. E tem muitas pessoas que estão aqui, que eu vejo, e que estão voltando para suas casas sujas, limpando agora no verão, aproveitando esse tempo de calor e retornando para a ilha porque acabou o aluguel social e muita gente não teve condições de pagar do seu bolso. Foram muitos meses e as pessoas acabaram então retornando para a ilha, que é o lugar que é nosso, né? De todos nós que moramos aqui. Então, por mais tempo que as pessoas ficaram fora, elas não conseguiram se manter longe daqui. Estão voltando. E a gente teve uma reunião muito boa mesmo, com o DEMAB, aqui na colônia de pescadores E5, dia 26 de março agora, portanto essa semana. Foi uma reunião bem boa, que deu muitas informações para as pessoas que estão na compra assistida para sair, mas também quem foi ali ficou quietinho, só ouvindo, prestou atenção nas perguntas e respostas, também obteve algumas informações especiais que a gente precisava através da conversa dos representantes que ali estavam, né, nessa reunião tão importante. Para mim, para o meu marido, que estávamos ali, foi uma reunião muito boa. A gente conseguiu obter algumas informações que eram para nós desconhecidas e que nos fez pensar, né, muitas possibilidades daqui para frente, o que a gente vai fazer, como que a gente tem que agir, como que a gente não tem que agir. E amanhã, que é sábado, dia 29, então, de março de 2025, vai acontecer uma oficina, um encontro, das 9h45 ao meio-dia aqui na colônia de pescadores E5. Já aconteceu hoje uma na Ilha Grande dos Marinheiros, porque nós somos várias ilhas, então precisou ser feito 2 reuniões, né, para deixar 2 opções de horário, porque também as pessoas que trabalhavam durante o dia poderiam hoje estar lá na reunião na Ilha Grande dos Marinheiros, porque hoje começava às 17 e pouco, se eu não me engano, ou não sei o horário exato, mas já era de tardezinha, tá? Vou falar assim de tardezinha para mim não falar errado. E amanhã, então, é na parte da manhã. Então, as pessoas que trabalham não vão poder estar, né? Mas alguém da família pode participar. Essa reunião é aberta
para nós que vamos permanecer nas ilhas e também aquelas pessoas que vão sair, que querem participar, porque vai ficar uma mãe, vai ficar um pai aqui, todo mundo é convidado para participar. Provavelmente vai ter muitas pessoas, autoridades ali, por causa que é uma reunião após a viagem do prefeito, que viajou, o prefeito de Porto Alegre, ele viajou para a Holanda e ele viu os estudos que foram feitos lá, né? Primeiro, o pessoal da Holanda foi contratado para fazer um estudo da nossa região. E a gente não tem as respostas ainda desses estudos, a gente estava aguardando, muitos vídeos eu falei aqui que a gente estava aguardando as respostas para depois poder tomar alguma decisão, né? Então amanhã é esse primeiro encontro, depois da viagem do prefeito que ele fez, né, até a Holanda, voltou, foram várias pessoas que viajaram para conhecer os métodos lá de sistema de proteção de enchentes, e eles planejaram algo para nós aqui, através desses estudos, que nós não sabemos, não conhecemos ainda esse projeto, e a gente vai conhecer amanhã. Então, a gente tem uma curiosidade de saber, né? Não tenho muitas expectativas, porque eu sei que eu moro numa ilha, e eu sei que nós temos riscos por morar aqui, por ser um lugar que alaga, é o caminho do rio, né? Não temos o que fazer. E se temos o vento sul, num período de cheia do rio, a situação nossa fica muito crítica. Como foi em setembro de 2023 na Mauá, que a gente viu aqueles helicópteros tirando as pessoas, uma coisa mais horrível do mundo, aquelas casas caindo em efeito dominó, uma do lado da outra. E ontem, na reunião, ainda encontrei uma família que perdeu a casa lá em setembro e ainda está sem casa. E eles são uns queridos, moraram alguns meses aqui na minha rua de aluguel. E então, gente, para nós, a enchente ainda não passou. A gente, hoje, ainda eu estou limpando. Hoje eu estou limpando um corredor que eu não consegui terminar ainda da minha casa, que ainda tem barro. Tem muita coisa suja aqui ainda na minha casa grande. Todo mundo, mas por que tu já não limpou a tua casa, né? Porque, como disse uma amiga minha, Catinha, tu demorou muito para limpar tua casa. Porque tu ficou muito tempo na rua ajudando outras pessoas. E eu fiquei. E não me arrependo. Porque nesse tempo que eu fiquei na rua, ajudando, fazendo o que eu pude dentro dos meus limites e também vinha em casa fazer alguma coisa, claro, né? Porque a gente, como todo mundo, foi afetado por conta do mofo, por conta da umidade. Tinha muito trabalho. Aqui é bem grande. E muitas coisas são difíceis para mim fazer, porque eu sou uma mulher, né? Sou pequenininha, eu tenho 1,5 m. E às vezes eu não tenho força para fazer tanta coisa, mas Deus tem me dado força. Ele tem me sustentado e eu tenho conseguido fazer. Então, eu fiz muita coisa assim, nunca pensando que eu ia perder o emprego. Muitas coisas eu fiz e eu pensava assim, eu vou fazer isso, a gente pode fazer, porque, né, a gente tinha dinheiro. Tava entrando o dinheirinho do mês, né, ali. Nos primeiros dias foi muito difícil. Mas primeiros meses ali, até junho, mas depois que voltou as aulas, que recomeçou as aulas, a gente estava trabalhando e estava tudo bem. Então, setembro, outubro, novembro, a gente foi levando com o dinheiro do transporte escolar. Só que, quando chegou dezembro, que a gente não pôde mais fazer o transporte escolar, né, porque a gente fez uma pesquisa com os pais de Eldorado, e os pais que eram de lá, que a gente trazia aqui para a escola da ilha, eles disseram que não tinha interesse no nosso transporte. E a gente contatou algumas escolas, e essas escolas disseram também, não nos deram retorno, na verdade. Quando nos deram já era tarde demais, daí foram nos dar retorno, já tinha começado as aulas em fevereiro, tipo, vem aqui para a gente conversar. Então, não adiantava mais. Outras escolas, não a que a gente trabalhava, né? Mas, então, isso tudo foi muita novidade para nós. E para mim, muito mais ainda, porque eu tinha me dedicado muito a esse trabalho de voluntariado, de ajudar. E nunca pensei que a gente ia perder o trabalho. E daí a gente acabou perdendo, e aí as coisas vão ficando mais difíceis ainda, né? Porque daí veio dezembro, que a gente já fica com a receita baixa.
Depois, janeiro foi bem difícil e então a gente acabou vendendo nossos ônibus. Hoje a gente não faz mais o transporte escolar, nós oramos a Deus, vendemos os ônibus, pagamos o financiamento de um ônibus que era financiado e pagamos também os empréstimos que tínhamos feito para fazer essas casas aqui que eu estou fazendo. E agora a gente tá nessa situação aí de não saber o que fazer aqui na ilha, porque é difícil. É difícil tu tomar uma decisão pro teu futuro, quando que o teu futuro tá na mão de outras pessoas. Então, o que eu faço? Eu oro a Deus, porque Ele que é o dono da minha vida, dono da vida da minha família, e tudo que eu tenho, tudo que eu sou, é tudo pela graça e misericórdia do Senhor. Então, a gente não pode vender nada aqui. A gente tem um terreno que tinha uma placa de vende-se no terreno, antes da enchente. A enchente derrubou a placa. O vizinho teve que abrir meu terreno da frente, o portão para trás e arrancar a cerca de trás para ele poder chegar com o barco na casa dos fundos, porque o meu terreno fica entre a casa deles e a casa do outro vizinho, assim no meio, e ele é um terreno pequeno, então ali não tinha casa naquele terreno, não tem ainda, então ali eles podiam passar com barco, né? E aí nesse movimento todo a placa de vende-se foi arrancada e a gente não recolocou, porque também não achei, também não tinha dinheiro para mandar fazer outra e tudo é gasto, né, gente? E aí então a gente tá desde a audiência pública de agosto, onde a doutora juíza falou que não era pra gente vender nada na ilha, até sair esses estudos, que a gente ia ter um novo tipo de situação para viver aqui na ilha, né? Que seria... ela foi muito querida, assim, ela foi muito querida, ela falou para nós que era pra gente construir tudo acima da marca dessa enchente, e ela nos orientou, assim, ela falou que fazia um esporte numa das ilhas, que ela conhecia os pescadores, que ela sabia como seria difícil para os pescadores sair para ir dentro de um apartamento, se fosse o caso de algum sair para esse tipo, seria muito difícil. Ela conversou assim, foi uma conversa muito legal, naquela audiência pública, sabe? Eu nunca tinha ido numa audiência pública, parecia assim que eu estava num outro lugar, eu não imaginei que uma audiência pública fosse um lugar assim de uma conversa tão legal como foi aquela audiência pública. Eu até publiquei aqui 2 vídeos daquela audiência pública e depois acabei excluindo, assim, porque... não sei porquê, depois até me arrependi de ter excluído os vídeos, porque foi muito legal, sabe? E é difícil tu encontrar pessoas, assim, que se compadecem, que te entende, sabe, que conversa contigo. Às vezes, né, não tem esse diálogo, assim, mas ali foi muito bom. Quem tava lá sabe como que foi a conversa, foi bem legal, tinha pouca gente. Nunca vou esquecer daquela audiência, foi muito legal. E agora, então, amanhã a gente vai estar conhecendo esse projeto. Eu penso que eles vão falar alguma coisa sobre as ruas mais perigosas, né, mais vulneráveis para as enchentes. Eles devem falar as regiões da ilha que vai ser mais perigoso. Eu acho que vai ser nesse sentido, né? Por isso os estudos demoraram tantos a ser divulgados. Então eu quero te deixar um convite, que se tu estiveres na ilha amanhã, tu quiseres participar dessa reunião, vai ser das 9h45 ao meio-dia. Eu fiz convite para algumas pessoas participarem, convidei algumas autoridades para virem, porque a gente também, quando a gente dá o nosso voto, a gente também precisa pedir, né, a colaboração dessas pessoas que a gente confia para estar conosco nesses horários, nesses momentos tão difíceis que está sendo para nós essa reconstrução aqui e essa nova vida que a gente vai enfrentar. Sempre tivemos enchentes aqui. Quando eu era criança, já passamos por enchente de meses. Eu lembro direitinho, assim, de todos os detalhes. Como que a gente passava para ir para a escola, como que a gente chegava no colégio. Eu lembro das pessoas abrigadas no colégio, no Z5. Lembro dos meus colegas que eram das outras ilhas, que tinha pessoas da Ilha da Conga, das outras ilhas acampadas aqui, né, por conta da enchente no paroquial também ficavam pessoas, só que as enchentes não eram nessa proporção. Mas lá atrás, muitos anos atrás, também os rios eram dragados, né? A gente cresceu vendo as areieiras, tudo tirando areia nas barcas aqui, nas lanchas, né? Então, depois de uns anos, isso foi proibido.
Então a gente não viu mais. Mas eu, que sou filha de pescador, eu vivia dentro do caico com o pai e a gente sabia todos os nomes das lanchas areieiras que passavam ali. E a gente lembrava, agora é tal lancha, agora é tal lancha. Isso não se viu mais, né? E aí depois de 2015 tivemos aquela enchente enorme e depois várias outras enchentes, né? Que foram acontecendo até que chegamos nessa enchente catastrófica que 400 e poucos municípios do Rio Grande do Sul foram atingidos e o nosso estado está na situação que está ainda do pós-enchente. Muitos lugares que eu passo eu só vejo placa de vende-se e aluga-se. Muitos. Quarto distrito, ali, Sertório, aquela parte ali toda que a gente circula quando vai para a igreja e volta. Meu Senhor Jesus. É triste de ver os imóveis com placa de vende-se e aluga-se. O centro também, muitas placas de aluga-se, salas comerciais, muita. E aqui na ilha, a ilha tá linda, tá limpinha, e o problema não é nas ruas, né? O problema é dentro das casas. Então, esse estudo vem de encontro aos nossos anseios, que é saber como que vai ficar a situação daqui para frente. O que pode e o que não pode. É só isso que a gente está aguardando para daí tomar uma decisão, né? Quem tem um imóvel que vale mais de 200 mil reais vai ficar aqui, porque não compensa tu dar o teu imóvel numa compra assistida, né? Quem tem um salário bom, glória a Deus por isso, pode sair daqui e ficar com aluguel ou em outro imóvel que tenha no outro lugar, no litoral, na cidade, depois voltar, né? Se der uma outra enchente. Quem não tem condições, não sei o que vai ser. E aguardar que a Defesa Civil também ficou de fazer algumas reuniões conosco para nos orientar sobre como que vai ser os planos, né? Para novas enchentes. Então a gente está aqui, tudo no aguardo, esperando, participando das reuniões, ouvindo, aprendendo. Cada dia a gente aprende um pouquinho. Então, te convido aí, se tu tá na ilha, se tu tem como vir com o teu carro amanhã ou com alguém para essa reunião, esteja ali, né? Não venha armado, não venha para brigar, não é nada disso. A gente não precisa disso agora. A gente precisa agora é de paz para a gente poder conseguir ter forças e saúde. Mas vem com amor porque tu vai encontrar pessoas com muitos problemas. E tu talvez vai ter que dar um abraço em alguém, chorar com alguém. Talvez seja um dia difícil. Eu acho que vai ser. Porque quem ouvir, não vou poder ficar lá. Não vai poder. E daí? Como que vai ser? Eu não estou dizendo que vai ser, que vamos ter esse tipo de notícia, mas podemos nos deparar sim com esse tipo de notícia. E a gente vai ter que ser sensível, né? A gente vai ter que ser sensível para ouvir a pessoa, dar um abraço, depois ir para casa, orar, porque aquela pessoa já está machucada. E provavelmente vai ser um pouco mais machucada, ou talvez ela já saiba da situação, né? Mas talvez ainda não enfrentou a situação do que vão dizer, né? Então eu penso que tem gente que diz, para mim tanto faz, tanto fez, vai continuar a mesma coisa. Legal. Que bom que tem gente que consegue viver assim, né? Com tudo resolvido. Não, eu não sou assim, eu sou assado, Catinha, eu não consigo mais ver vento, eu não consigo mais ver chuva, Catinha, eu olho para esse rio. As pessoas conversam todos os tipos de assunto. E a gente tem que saber ouvir. E a gente tem que saber que tu vai ouvir, às vezes, 2, 3, 10 vezes a pessoa. E ela ainda vai estar com problema, porque ela está com trauma, né? Como eu falei essa semana. Nós estávamos falando na minha casa, né? Eu vejo que tu tem muita coisa para fazer. Sim, eu sou casada há 26 anos. Nunca entrou água na minha casa. Então, foi a primeira vez. Eu também tô com medo. Eu também fico assustada. Eu também não quero ter mais nada no térreo. Eu também penso o tempo todo o que eu vou fazer. E tudo é dinheiro. E quando tu não tá trabalhando, eu voltei pros meus doces. E aí eu perdi meus clientes, 10 meses sem atender eles. Perdi os clientes. Agora eu tenho que recuperar. Eu fiz quindim
Eu comi um mês quindim. Por quê? Não vendeu. Meus clientes dos quindins foram embora, não estão mais aqui. E os que são de fora não me pediram, já estão comprando de outras pessoas. Entendeu? Então, é uma situação muito difícil, muito difícil. E a gente vai ter que ouvir as pessoas, né? E entender, e respeitar. Ah, mas tu tá falando de ti, sim, esse canal é meu, esse canal fala da minha vida. Eu comecei a mostrar a situação e hoje estou mostrando a minha situação, sim. Estou aguardando essa reunião, quero saber quanto que vai ser liberado para vender os imóveis, né? A gente precisa vender nosso terreno aqui para outras pessoas, talvez que não queiram mais morar numa parte tão vulnerável, queiram vir aqui para cima, a gente tem um terreno para vender, a gente não sabe o que vamos fazer com a nossa casa, se a gente vai botar à venda, essa aqui não estava à venda antes da enchente, o terreno estava, mas a gente não sabe, porque a gente não tem trabalho agora aqui, e onde a gente vai trabalhar? A gente talvez tenha que vender a casa, que é enorme, para a gente ter um dinheiro, para a gente se reerguer, para a gente fazer nossos tratamentos, para a gente fazer as coisas que a gente precisa, entende? E a gente não pode mais decidir por nós, a gente está aguardando que a justiça diga o que tu pode, o que tu não pode fazer. Então é tudo novo. E isso vai fazendo a gente vai ficando tenso, vai ficando preocupado, vai ficando, né? O que tu vai fazer? Vai botar uma casa que não vale 200 mil, que vale muito mais do que 200 mil, num programa e sair para ir morar em 35, 40 metros quadrados? Não, né? Aí aqui eu não pago condomínio, eu vou ter que pagar condomínio, IPTU, água, luz. Eu pago água, luz, telefone aqui, pago bastante luz. Mas daí eu vou ter que pagar água, luz, condomínio, IPTU nesse outro lugar. O condomínio que vai comer na minha mesa por um cubículo. Isso é o problema de muitos aqui. Claro, né? Tem pessoas que tiveram que fazer, não tiveram escolha, porque não tem mais casa, gente. Não tem mais casa para comprar pela Caixa com terreno. Sabe? Não existe, as pessoas não conseguem achar. Se consegue achar, é muito longe daqui. Mas em Porto Alegre não tem. Tinha pessoas que vieram falar comigo e disseram, talvez eu vou ter que cancelar essa proposta da compra assistida e ficar dentro da ilha, na Mauá. Porque eu trabalho bem aqui em Porto Alegre, como que eu vou morar numa outra cidade fora daqui? Como é que eu vou ir para Porto Alegre todos os dias? Aonde eu vou? Eu disse, pensa bem, né? Porque a Mauá não é seguro. O que tu vai fazer? Aí não sei se a pessoa tirou, não tirou o nome, acho que não tirou, sabe? Mas são coisas que a pessoa fala naquele momento que tá nervoso, que não tá achando a casa, que não tá achando o imóvel. É bem difícil. Então, se amanhã eu conseguir, eu vou fazer um vídeo para mostrar para vocês um pouquinho da reunião. Quero prestar atenção em tudo, então não vou filmar o que vai ser falado, mas posso depois fazer um resumo, tá? Para contar para vocês, porque eu aguardei todos esses meses para ouvir, para aprender. Então eu quero ouvir, quero aprender, né? Prestar atenção em tudo e encontrar as pessoas, né? Saber quem vai ficar, quem não vai, porque a gente também nem sabe quem quer ficar e quem não quer ficar. A gente sabe de alguns, mas a gente faz muito tempo que não nos encontramos todos que querem permanecer, né? A gente não consegue fazer isso, porque todo mundo tem a sua vida, todo mundo trabalha, e isso é bom, a gente se reencontra e pergunta como que tá a situação de cada um, né? Isso é tão gostoso, a gente mata a saudade, daí às vezes dá umas risadas, às vezes dá uma chorada, e assim a gente vai levando. Então que Jesus abençoe, orem por nós, orem pelas pessoas que moram aqui. Eu me sinto privilegiada de morar num lugar onde todos os moradores quase se conhecem, quem não é parente é amigo, e a gente se ama, apesar dos pesares. A gente se ama, todo mundo se ama, que todo mundo se importa. Quando acontece uma coisa com alguém, todo mundo sofre junto. Quando acontece uma coisa boa, todo mundo se alegra junto. Isso é bom. Isso é maravilhoso, isso é um privilégio. Até amanhã, se Deus quiser. Não perde aí nosso momento de oração amanhã de manhã. E não perde aí que eu vou fazer um videozinho para contar como foi, tá? Deus abençoe. Tchau, tchau.